presidente, ministro Lito Pereira, a quem eu saldo toda a academia e agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui conversar com vocês sobre esse tema, ainda mais com relação a essa questão sindical, junto aqui com o professor Zé Cláudio, que é um especialista nisso. Muita coisa que eu aprendi foi exatamente lendo os livros dele. E fiz uma colinha aqui que eu estava verificando, o doutor Martinano estava falando com relação a essas mudanças na nossa vida aqui, que ele chamou de vida mais interessante no mundo do trabalho, com relação à robótica na área de serviços, trabalho em plataforma, na questão da Amazon, com relação à economia compartilhada, clima, transformações demográficas, novos postos, capacitação nos dias de hoje. E a gente fica imaginando o seguinte: como é que o sindicato, nesse momento, ele vai lidar com tudo isso? Como é que o sindicato vai buscar exatamente novas formas de proteção? Quando a gente verificou todo o estudo que foi feito aqui pela OIT, nós vimos que isso se deu aí em 100 anos, do modo linear. Só que as coisas nos dias de hoje acontecem de forma um pouco diferente. Nós vivemos numa era aí absolutamente exponencial. Já não é mais aquela velocidade que vinha anteriormente. As mudanças ocorrem e as execuções ocorrem. Então, alguns exemplos. O telefone demorou 75 anos para chegar a 50 milhões de pessoas. Rádio, 38 anos. Televisão, 13. Internet, 4. iPhone, 3. O Angry Birds, 35 dias. O Pokémon, 15 dias. E aí o sindicato tem que parar, olhar e buscar alternativas. A questão é como. E esse é um ponto importante que a gente precisa entender. Que se foi colocado aqui, quando se falou na OIT, na busca de soluções. Então, nós tivemos busca de soluções aí com relação ao trabalho infantil, jornadas de trabalho, trabalho da mulher. Mas e hoje? Se falou aqui do trabalho em plataforma, isso dá vínculo de emprego, não dá vínculo de emprego? Como é que funciona isso? Sou subordinado a algoritmos? Então, inteligência artificial, a gente vive hoje em dia, era também a ABC, quer dizer, o A de inteligência artificial, os blockchain e ainda os chaos, os robôs. Como é que a gente lida com tudo isso? Como é que o sindicato, numa visão linear, ele vai buscar tudo isso? Ainda mais se a gente ter clareza de que aí 75% das maiores empresas do mundo não existirão em 2027, quando, na verdade, antes demorava de uma vida muito mais longa. Os empregos se alteraram completamente. 75 milhões de empregos a gente deve perder aí nos próximos 5, 10 anos. Ah, mas existirão outros, mais 125 milhões. Que empregos, ou que trabalho, que jornada. Alguns exemplos clássicos, a gente pega a GM. A GM não se diz mais hoje uma montadora de veículos. Ela se apresenta como uma prestadora de serviços. Então, ela, na verdade, vai dar os carros. Não à toa ela tem tido um contato muito maior com a Lyft e com a Uber. Exatamente isso, para fornecer veículos e não mais vender veículos. E esse é um ponto importante. Só que o que acontece? A gente vive nesse mundo, nessa absoluta loucura, e ainda estamos num momento também analógico. É um momento, é a encruzilhada aqui que nós vivemos exatamente nesse momento. Digital, que a gente tem que entender esse novo, e ainda analógico. O ministro Lito Pereira falou bastante aqui da questão do assédio, é uma realidade ainda nos dias de hoje. As duas coisas. Está aqui o professor André Zipper, que outro dia me convidou para ir lá em Santa Catarina, eu fui com prazer, e ele ainda falou assim: pô, Dr. Carlos, eu utilizei outro dia numa palestra que você utilizou um telefone. Telefone fixo, vocês lembram disso? Os mais novos nem sabem que é um telefone fixo. Você descava o telefone. E aí eu apresentei na palestra, tinha um monte de molecada lá de 20 anos. Ele falou: mas dá para fazer WhatsApp por isso? Não dá.
é uma outra realidade. Como é que a gente lida com esse novo? E aí eu mudei hoje, né? Coloquei, por exemplo, a Kodak, né? E não mais a questão do telefone. E a Kodak tem sido colocado muito esse exemplo, né? Olha, a Kodak faliu porque na verdade não foi inteligente o suficiente para entender as mudanças, uma vez que a Kodak já tinha conhecimento da câmera digital e mesmo assim ela não aprovou, não achou que seria o mais interessante, não achou que iria dar certo no mercado. Eu trago o exemplo da Kodak exatamente por conta disso. Para os sindicatos pensarem nisso, para eles se imaginarem, se colocarem no lugar da Kodak e entenderem o que aconteceu. Resetar aquilo que a gente tinha como verdade absoluta e entender esse novo. E é importante destacar alguns pontos com relação à Kodak. Até porque eu já li bastante isso, eu vi vários exemplos e todo mundo fala exatamente isso. Olha, a Kodak é um belo exemplo porque ela não entendeu esse novo e por isso que ela quebrou. Mais ou menos. Mais ou menos. Quando essa câmera digital foi apresentada, foi lá no final dos anos 70, por um engenheiro que estava fazendo. Só que ela era do tamanho de uma torradeira, pesava mais de 4 quilos e era 0,02 pixels. Ou seja, o que ela apresentava era um borrão praticamente em preto e branco. E só para 30 fotos. E ainda assim era armazenada numa fita cassete. O Douglas não é fita cassete, mas uma fita cassete. Então, como é que a coisa pode ser realmente dar certo? Como é que poderia imaginar? Ainda mais a Kodak, que era líder do mercado, que tinha 85% do mercado, ganhava dinheiro não somente com o ramo de câmeras fotográficas, mas também com filme. Existia a revelação de filme. Papel de fotografia, porque as pessoas revelavam as fotos. Como é que ela iria abrir mão desse negócio como um todo? Isso que a gente precisa pensar, isso que a gente precisa entender. E aí, precisamos fazer uma diferença brutal entre duas coisas para a gente entender exatamente o que os sindicatos precisam estudar nesse momento. Essa grande diferença entre o conhecimento, o crescimento linear e o exponencial. O linear é aquele que a gente aprendeu ao longo de um tempo. Um exemplo claro, um passo aqui de 1 metro mais ou menos. Se eu ando 30 passos, eu ando 30 metros. Esse é o crescimento linear ao longo do tempo. A gente falou da OIT, 100 anos, tudo que foi colocado. A questão nos dias de hoje é que o crescimento não é mais linear, ele é exponencial. Esses mesmos 30 passos, de acordo com a lei de Moore, que trata de circuitos, a questão quântica, a questão ligada à computação, esses mesmos 30 passos autorizam, depois ao cabo e ao fim, a dar a volta na Terra pelo menos umas 26 vezes. A velocidade de mudança é assustadora. E para a gente entender melhor como funciona isso, eu dividi aqui no que se coloca de 6 Ds, para a gente entender como é que funciona esse crescimento exponencial. O primeiro D é o da digitalização, a hora que a gente resolve digitalizar. A hora que resolve digitalizar, abre uma oportunidade gigantesca. Digitalizou, eu vou começar uma era exponencial. Digitalizou, eu posso até utilizar a inteligência artificial para fazer petição jurídica. Que medo. Mas abre espaço, é o primeiro D. Mas aí, depois dessa digitalização, vem o período que pode ser decepcionante, que é exatamente o que aconteceu com a Kodak. Ou seja, a primeira câmera digital não era uma câmera digital que pudesse ser representada como tal naquela época, que pudesse ser aquilo que a gente entendeu como câmera digital. Esse é o primeiro ponto da questão da evolução digital, e por isso que vai crescendo menos. Vocês vejam que cresce menos até da curva da exponencial. Mas
possibilidade do disruptivo. Aqui a coisa realmente se altera. Alguns exemplos que a gente pode levantar nesse aspecto aqui do disruptivo. Aqui há uma mudança de hábito. Aqui mudam-se as regras dos jogos. Aqui abrem-se novos mercados. A questão do Uber. A gente vê hoje o Uber funcionando, parece uma coisa muito simples. Mas se a gente voltar um pouco tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, se alguém chegasse para vocês e falasse, olha, sabe o que acontece? Nós vamos ligar para alguém, que eu não sei nem quem que é, vai vir com o carro dele, que eu nem sei se ele tem experiência, e vai te levar para algum outro lugar como se fosse um táxi. A gente ia falar assim, é absolutamente louco. Ou então, pior, você tem uma casa, onde você mora na sua casa, você vai viajar nas férias, aproveita e disponibiliza essa casa para alguém que vem de fora, que você não sabe nem quem é. É o Airbnb. Você fala, meu, tá louco, o cara vai vir e vai roubar minha casa toda. Quer dizer, como é que a gente ia entender isso? Só que abriu um novo mercado, houve a disrupção, e não à toa essas empresas acabam virando bilhões de dólares nos dias de hoje. Um exemplo desse sentido claro é a questão da Blockbuster. Vocês lembram da Blockbuster? A gente alugava fita na Blockbuster, né? E aí o que acontece? A Netflix chegou para a Blockbuster e falou o seguinte, nós temos um novo produto, é nesse momento, é nesse terceiro D aqui de disruptivo. Você quer comprar por 50 milhões de dólares? A Blockbuster falou assim, eu não vou comprar isso. Eu vendo aqui por 40, alugo as fitas e ainda quem não entrega, ainda cobro 40 dólares de multa, é excelente para mim. Nunca vai funcionar esse negócio da Netflix. Hoje a Netflix vale 150 bilhões de dólares e a Blockbuster faliu. Quer dizer, é esse o momento disruptivo. A questão, se depois a gente analisar o que já passou, fica muito mais fácil, né? O difícil é você tomar essa decisão na hora, entender o que é certo, o que vai acontecer e programar esses acontecimentos. E esse é o grande desafio dos sindicatos nos dias de hoje. Começar a fazer essa discussão. E você fazer a discussão com os iguais, que pensam iguais a você, igual a você, você vai ter resultados semelhantes. Não vão ser resultados disruptivos. Esse, então, é o grande desafio, porque vem os próximos passos. O próximo passo é a desmonetização. Aí você fala, mas, Antônio Carlos, como é que funciona isso? Não é verdade isso. Vou dar 2 exemplos para vocês. Dos livros que eu ando lendo, aliás, poucos jurídicos. Aqui fala o Chris Anderson. Ele foi autor de um livro chamado Free, grátis, aqui no Brasil. Ele fala, olha, eu estou aqui digitando essas palavras em um computador netbook de 250 dólares. A nova categoria de laptop que mais cresce. Acontece que o sistema operacional é uma versão grátis do Linux. Embora isso não importe, já que não executo nenhum programa além do navegador Firefox, que também é grátis. Não estou usando o Microsoft Word, e sim o Google Docs, porque é grátis, que tem a vantagem de se tornar os rascunhos disponíveis onde quer que eu esteja. E não preciso me preocupar com backup, já que o Google cuida disso para mim. Todo o resto que faço nesse computador é grátis. Dos e-mails às mensagens no Twitter. Mesmo o acesso sem fio é grátis, por causa da cafeteria onde estou sentado. No entanto, o Google é uma das empresas mais rentáveis dos Estados Unidos e o ecossistema Linux é uma indústria de 30 bilhões. E a cafeteria parece vender café a 3 dólares tão rápido quanto consegue prepará-los. Tudo grátis. Mas tem uma outra coisa que a gente acaba não se dando conta que é mais importante ainda. Esse troço aqui. Outro dia eu fui na Calunga e vi que estava vendendo lá GPS. Aparelho de GPS. Né? Aí eu lembrei que eu comprei o carro, quando eu comprei o carro da minha mulher, e faz pouco tempo, aqui em 2014, vi um programa de GPS especial, não podia perder aquilo. Quem vai comprar um GPS hoje em dia, com Waze grátis aqui dentro?
E aí, se a gente pegar aqui alguns exemplos, a gente vai ver. Eu tenho aqui videoconferência grátis, GPS grátis, gravador de voz digital grátis, relógio digital grátis, câmera. E aí sim, porque a câmera digital também, mesmo que existisse hoje, estaria falida por conta aqui dos smartphones. Câmera de vários megapixels também grátis, biblioteca médica grátis, reprodutor de vídeo grátis, câmera de vídeo grátis, reprodutor de música grátis, enciclopédia grátis, console de videogame grátis, lanterna grátis, tudo grátis. Esse é o momento, esse é o D que, na verdade, desmonetiza, torna mais barato. E depois desmaterializa. Desmaterializa tudo. Quer dizer, você não usa mais hoje, você não tem mais que guardar as coisas. Outro dia eu estava na casa do meu pai lá, meu pai acabou falecendo, estava vendo vários álbuns de fotos. Quem tem álbum de foto hoje em dia? Né? Para que álbum de foto? Né? Então, quer dizer, tudo aquilo que... Câmera digital, para que uma câmera digital? Na verdade, tudo foi torrado mesmo. Acabou. Esse é o momento desse ponto aqui, que é o 5. E aí depois vem outro ponto que é democrático. Aí fica tudo mais... o acesso muito mais fácil a todo mundo. É essa questão do smartphone. Hoje, o que tinha naqueles supercomputadores, hoje são muito mais rápidos, ou bilhão de vezes maiores num smartphone. Então, o que eu imagino é o seguinte, o sindicato ele tem que agir com propósito. É mais ou menos igual a Starbucks, que não vende café, mas ela oferece experiências. Por isso que ela fornece o Wi-Fi de graça para você. O Uber, que ele também não transporta pessoas, mas ele dá uma liberdade de escolhas. Os sindicatos, então, deveriam ter um propósito também não representar mais os trabalhadores, mas ser o espelho deles, refletir a vontade e os sentimentos de toda a diversidade. Esse é o segredo, diversidade, o que cada um quer ou o que cada um precisa nesse novo momento que a gente vive. As negociações, portanto, já não são mais aquilo que a gente sempre fez de cláusulas econômicas e cláusulas sindicais. Elas têm que se transformar em metanegociações. Metanegociações significa além das negociações, além do padrão, além do normal. E aí eu tenho que trazer essa visão dentro de um ecossistema sindical. Com estrutura, planejamento, capital e inovação. Inovação o tempo todo. Esse é o segredo. Mas eu não vou conseguir inovação conversando com os meus, com aqueles que são iguais. Eu tenho que chamar os diferentes. Eu tenho que chamar jovens, eu tenho que chamar pessoas dos mais diferentes gêneros. Eu tenho que entender esse novo. Um exemplo aqui. Esse aqui é um hotel que tem no Japão. Só com robôs. Não tem um ser humano sequer lá. Você é atendido por um robô, a mulher da recepção é um robô, o carrinho que leva as suas malas é um robô. Você fala com a máquina para fazer o check-in, o check-out. Tudo é robô. Aí eu pergunto para vocês. E eu pergunto e eu mesmo já respondo. Vocês iriam lá? Talvez uma vez sim, para conhecer. Vocês voltariam lá? Eu não, muito chato. Para mim, que tenho mais de 50 anos. Será que para a molecada é igual? Ou será que eles voltariam porque é muito mais prático e ainda ia ficar com o tempo todo no smartphone e não ia ficar ninguém enchendo o saco se ele precisa de mais alguma coisa? Então eu tenho que entender esse novo, eu tenho que escutar esse novo, eu tenho que ver essas novas oportunidades para apresentar uma solução metanegociação. Até porque eu preciso entender que o passado foi analógico, o presente já é digital, mas o futuro está envolvido numa questão de inteligência artificial ou humana. Estamos trabalhando nessas gerações como um todo aqui. Isso é o grande segredo. Dentro de uma empresa, dentro de uma categoria, dentro de um universo, nós temos a mais... pelo menos 4 gerações trabalhando iguais, cada um com um propósito diferente.
Não posso tratar todo mundo igual, não posso ter um acordo igual, não posso ter regras exatamente iguais para todos. Isso não é isonômico. Esse aqui é um exemplo para vocês, principalmente para quem tem filha mulher, que mostra exatamente como a gente tem que entender esse novo. Que falar exatamente como eles entendem, o que eles precisam e o que eles necessitam. É isso. Ao final de toda a apresentação que eu faço, o pessoal pergunta, vai estar disponível? Basta tirar uma foto aqui no QR Code que está disponível. Obrigado, gente.